percebendo uma coisa que está afetando os meus dias e se eu não tomar cuidado pode afetar. Aliás, eu acho que já está me afetando a longo prazo. Tem me incomodado muito, sabe? A minha noção de tempo parece que não é a mesma das pessoas. Eu já falei em outros vídeos um pouco, mas sem focar nisso. Sobre eu arrumar, eu tenho que arrumar um guarda-roupa. E quando eu penso que eu estou fazendo isso por meia hora, lá se passou mais de quase 2 horas, e eu naquilo. Sabe, tudo que eu faço, eu tenho que ficar de olho no relógio. Porque se deixar, eu não vejo o tempo passando, eu não percebo. E assim, a sensação é que eu tenho ritmo. Tudo que eu faço eu tenho uma velocidade. E as pessoas fazem assim. E assim, isso dificulta me organizar. Sabe? Eu não consigo ser ágil, sabe? E isso me prejudica. Só que eu tô percebendo uma coisa dessa falta de noção de tempo a longo prazo. Como assim? Eu tenho a sensação que há 5 anos atrás, na verdade, foi ano passado. Assim, pra mim, a pandemia, por exemplo, foi ano passado. Como 2020, 21, 2, 3, 4, fosse tudo um ano só. Assim, parece que quem nasceu naquela época, na minha cabeça ainda um bebê engateando. E quando eu vejo já uma criança pequena que está andando, dando os primeiros passos, andando, começando a falar. E assim, 10 anos atrás, assim, eu lembro de coisas que a sensação que aquilo aconteceu há 5 anos atrás. 20 anos. Gente, pra mim, o ano 2000 foi ontem. Assim, por exemplo, a situação toda que gerou a fobia social e tal, aconteceu há 20 anos. Mas as lembranças, assim, a lembrança que eu tenho não é de que, eu lembro que naquela época aconteceu tal coisa. Não. Assim, você lembra o que você fez ontem? Você não diz, naquela época eu fiz tal coisa. Não, isso foi ontem. Foi recente, uma lembrança recente. Na minha cabeça, lembranças dos anos 2000 é recente. Mas não que isso necessariamente esteja ligado ao que aconteceu, aos bullying e tal. Pode ser, mas eu vou explicar mais adiante. Mas assim, até lembranças de infância. As lembranças não é só aquela lembrança lá longe, sabe? Eu lembro da sensação, assim, eu reconheço a sensação.
a mesma sensação de se eu estiver sentindo algo, se eu sentisse algo ontem, sabe? Não precisamos lembrar daquela sensação, foi ontem, ainda é recente pra gente. E eu tenho essa mesma impressão quando eu lembro de coisas que aconteceram quando eu era criança. Não, e não falo nada, nenhuma situação traumática não, assim, situações corriqueiras, sabe? Que eu lembro e é como eu pudesse sentir. É a mesma coisa que eu sentia na época. E assim, eu fico pensando, o que será isso, sabe? Às vezes, as redes sociais lembram de coisas que aconteceram nos anos 90, 2000, até 2010. Gente, assim, 2010 pra mim foi ano passado. Tudo que aconteceu na minha cabeça é recente. Não faz muito tempo. E assim, eu não sei exatamente por que isso, mas eu tenho um palpite que pode não ser, porque eu também não tenho essa sensação de quando era criança, antes de acontecer de bullying e tal. Pensa, no auge da fobia social, o que eu fazia? Nada. Eu não tive adolescência. Minha adolescência foi ficar em casa, ir pra escola, casa, escola, casa, escola. E eu tinha insônia, não dormia. Quer dizer, eu estava um dia e anoitecia, chegava madrugada, eu acordada, amanhecia, eu via o dia amanhecendo e eu acordada. Eu não tinha aquela sensação de ser um outro dia. Era como se fosse tudo o mesmo dia. Porque, pelo menos, quando a gente dorme de noite, se prepara para dormir, dorme, acorda, a gente tem aquela sensação. Ah, um novo dia. Mas quando tem insônia, eu não tinha essa sensação. Ah, um novo dia. Não. Era como se ficasse 2 dias sem dormir, era como aqueles 2 dias fosse um dia só. Em aqueles 2 dias pode ter acontecido muita coisa com as pessoas, mas não aconteceu nada comigo. Assim, eu não fazia nada, assim, não conseguia, né? E pode ser que esse período contribuiu para eu ter essa sensação hoje. Porque é como eu tivesse infância e tivesse pulado a adolescência e da infância. Tem barulho da rua. Barulho da rua não tem jeito. É como eu tivesse pulado a infância indo direto para a fase adulta. Porque eu não vivi a adolescência. Não tive. E assim, quando eu consegui, quando eu comecei a ter uma vida mais normal, assim, no final da adolescência, começo da idade adulta, eu não tive aquela etapa da adolescência. E de repente era para me comportar como adulta, mas peraí, eu não tive nenhuma experiência de adolescente. Eu era criança, não via minha adolescência passar, e de repente eu já tinha
situações de fase adulta e eu fiquei perdida. Como assim? Eu não estou preparada para isso. Eu não sei como eu faço isso, eu não sei como eu lido com isso. E na adolescência não deixa de ser um preparo para chegar na idade adulta. Um preparo que eu não tive. E assim, eu tô percebendo que uma das coisas que mais tem me angustiado ultimamente é ver como o tempo passou. Eu vejo a vida das pessoas andando. Eu não tô falando nem de gente que aparentemente tem a vida melhor do que a minha. Não é isso, mas eu vejo a vida das pessoas mudando, nem que seja um mínimo, e eu com a sensação que a minha não mudou, não aconteceu nada, que já tinha que ter acontecido, e como de repente, quando eu estava começando a melhorar a fobia social, eu estava chegando na idade adulta, como tivesse sido, como antes eu fosse criança, e de repente me jogaram na fase adulta. Pronto, vai e lida com isso agora. E é como eu ainda não sei ainda o que é que está acontecendo. E detalhe, eu já tenho mais de 30 anos. E isso está me assustando. Porque eu não sinto a idade que eu tenho. Não é nem aceitar a idade, não é nada disso. Eu queria sentir a idade que eu tenho. Mas eu tenho a mesma, assim, a forma que eu me sinto, no comportamento, assim, a forma que eu sinto meu corpo, meu jeito, é parecido de quando eu era adolescente. Como aquilo tivesse ficado ali, sabe? Não sei. E esses dias eu passei por um grupo de adolescentes e quando eu passei, eu sentia estranhamente me senti como eles. Assim, eu olhava o jeito deles de se comportar, de falar, e eu não me sentia diferente. É como eu tivesse parado no tempo da época onde as coisas aconteceram de forma mais extrema. E mesmo depois que eu melhorei, é como algumas sensações continuassem, sabe? Sensação de sentir meu corpo agora não é muito diferente de quando eu era adolescente. Assim, eu olho a minha idade e não... Eu demoro a me acostumar. É como eu tiver... Assim, é como pra mim fosse comum não, como eu tivesse me acostumado até os 29 anos, sabe? Quando eu fiz 30, era uma coisa estranha pra mim. Não, lógico, hoje eu tenho responsabilidades de 30, mas é como eu precisasse ter mais responsabilidades, fazer coisas que as pessoas fazem e eu não faço.
é como tivesse... Assim, é como a vida das pessoas estivesse acontecendo numa velocidade normal. Como as coisas à minha volta estivessem acontecendo na velocidade normal. A pessoa nasce, atravessa a infância, adolescência, cresce, fase adulta, lá. E é como estivesse assim, como se estivesse quase parando. Infância, adolescência, é como a minha adolescência tivesse durado uma eternidade. Adolescência aqui, quase parando, cheguei na fase adulta e eu não sinto que muita coisa aconteceu, mesmo depois de começar a melhorar da fobia social. E isso tem me preocupado, tem me angustiado. Isso corre o risco de fazer eu ter umas crises de ansiedade. E esses dias, tem a ver com o último vídeo que eu fiz, de eu estar me segurando pra não ter uma recaída, porque sensação de que as coisas não estão acontecendo da forma e da velocidade que deveria e que nem vão acontecer. E eu não sei o que fazer para acontecer. Sabe, eu quero mudar isso e não sei como. E é uma minha angústia nos últimos tempos. Isso já me deu recaída de depressão antes. E eu não acho que eu esteja com depressão agora, mas nessa época, nesse tempo que eu fiquei sumida, eu senti umas coisas sobre isso, que tinha dias que eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que andar com a minha vida, mas eu sentindo a minha vida quase parando, sem saber o que fazer para mexer ela. Eu sentindo tudo isso, e tinha momentos que eu ficava muito desanimada, e não sei o que eu faço. E a pandemia também pode ter contribuído, porque eu já vi mais gente relatando que sente como 2020, 2021, 2022 fosse tudo um ano só, porque muita gente não teve uma vida normal, meio que o mundo inteiro experimentou como é a vida de alguém com fobia social. Basicamente isso, essa é a sensação do tempo passando e a pessoa sem conseguir fazer nada. Pois é. Então, é isso. Inclusive eu tenho que tomar conta com o tempo do vídeo, porque eu tenho que ficar olhando o tempo, para o tempo não passar muito. E é isso. Se eu não prestar atenção no tempo, o vídeo vai durar 1 hora. E é isso. Até a próxima. Tchau.